Olá, muito bom dia para você que está aí me assistindo, que você tenha a paz de Deus e o amor de Deus inundando o seu coração no dia de hoje. Vamos para mais um devocional matinal. É sempre bom começarmos, né, nosso dia mais perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E eu sou esse mensageiro de hoje para vocês. E eu trago mais uma continuação sobre o tema O Reino de Deus. Ontem falamos sobre o reino de Deus sermos nós mesmos, nós estarmos dispostos e disponíveis ao agir de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e em nós inicia-se o reinado de Deus. Mas não é só em nós. Deus declara, e na Bíblia isso é muito enfatizado, que Ele é Rei soberano de todos os lugares. E eu queria ler a passagem de Salmos, capítulo 24, para vocês, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mais adiante ele diz: Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este Rei da glória? Ou seja, se nós temos um reinado na terra, existe um rei. Quem é o nosso rei? Deus, Jesus é o nosso rei. E dele é o nosso reinado. O nosso reinado ele existe não porque Deus precisa de adoradores. Deus precisa de filhos que adoram, não adoradores. Imagina você agora e os seus filhos começam a adorar você dia e noite. Não ia ser um tanto chato? Deus não quer que você esteja ali adorando você dia e noite. Não, Deus quer adoradores no sentido que leva a palavra dele a todos os lugares, que faz com que o reino dele hoje se espalhe para todos os lugares. E essa é a nossa missão, essa é a nossa principal missão na Terra. E para corroborar isso, eu quero ler uma passagem lá em Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Isso tem que ficar muito certo para nós, porque Deus não ele pode fazer sozinho? Pode, mas quando ele chama você para participar, ele quer saber se você está disposto a ser parte do reino dele, se você está disposto a avançar no reino dele, a pertencer ao reino dele. Nós somos imagem e semelhança a Deus. E isso não quer dizer imagem física, e sim característica, e sim a virtude de Deus. Nós somos seres que podemos ir adiante através da virtude de Deus, através da imagem e semelhança de características de bondade, de benignidade, de justiça. É aí que o reino de Deus vai se exaltar em você, vai aflorar em você. O reino de Deus em nós é nós exaltarmos imagem e semelhança de Deus que já existe em nós. Então, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, não é físico, é espiritual, é atingir o mundo com a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos colaboradores para espalhar a imagem e semelhança de Deus para todo mundo. E aí eu tenho um livro aqui que eu já li, eu estou lendo agora para fazer esse tema, que é esse livro aqui, ó, Reino Agora, Dr. Cláudio Toledo. Esse livro você compra lá na Imersão Inteligência Emocional Método Evo, e se eu não me engano é só lá que existe esse livro, tá? Se você procurar em algum outro lugar aqui no Brasil, você não vai encontrar. E
E aqui um dos pontos do livro, eu vou ler aqui para vocês, que são os princípios importantes que Deus trouxe para nós. Como eu disse, caráter é igual a imagem e semelhança. E aqui no livro, o Dr. Cláudio ele diz assim: caráter é o mesmo que imagem, e foi o primeiro dom presente que Deus deu ao homem. Caráter é a prioridade de Deus, ou seja, sermos pessoas de caráter é a prioridade de Deus em nossa vida. Nunca coloque pessoas em posições de autoridade sem testar o caráter primeiro. Olha que poderoso isso aqui. Quantas pessoas de com falta de caráter assumem cargos de liderança em empresas e acabam com a empresa, acabam com a equipe, acabam com o time, acabam com um setor inteiro. E isso acontece mais do que a gente imagina. Pessoas de caráter têm que ser essas que assumem posição de liderança. E o caráter, ela tem que ser a primeira coisa a ser analisada em uma pessoa antes que ela assuma um cargo de liderança. Caráter é a fundação para toda liderança e caráter é necessário para domínio próprio. Então, olha como poderoso é nós elevarmos a nós mesmos para levar adiante o reino de Deus, para sermos colaboradores de Deus em espalhar o reino dele na terra. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Eu queria passar como que eu posso dizer? Essa pulga atrás da orelha. Será que nós somos hoje colaboradores de Deus? Será que nós estamos, de fato, sendo imagem e semelhança de Deus no que diz respeito a caráter, no que diz respeito à benignidade, à bondade? Sermos extensão de Deus é justamente isso. Não é só mundo físico, é mundo espiritual. Cuidar do nosso templo, do nosso corpo, é cuidar do reino de Deus. Será que nós estamos cuidando do reino de Deus? Porque um colaborador que vive enfermo não vai conseguir trabalhar pelo reino. Então nós precisamos também sermos saudáveis. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. E isso tem que ser muito forte para a gente. O reino de Deus ele existe para que nós possamos levar a palavra de Deus para toda criatura. Assim como diz a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus já é feita a vontade de Deus. Ele quer que essa vontade seja feita na terra também. E é para isso que nós, colaboradores, estamos aqui, para fazer valer a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Que você tenha um dia extraordinário, que seja um final de semana maravilhoso para você. Hoje aqui é domingo, que seja um domingo em família e que você replique a vontade de Deus, assim como ela já é feita lá nos céus. Tenha um ótimo dia e até amanhã com o próximo devocional.